Fique agora com o testemunho. Caminho estreito. Essa é a moça do meu testemunho. Eu coloquei aqui. Eu não vou explicar, mas quando você iniciar a ouvir esse testemunho, você vai entender o porquê que eu coloquei. Essa é a missionária Luana Casagrande. Prestem atenção nesse testemunho. Testemunho. Se afastando de Deus. Características e observações. Em 2011 para 2012, eu tive um sonho. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu creio que foi de 2011 para 2012. Eu tive um sonho muito estranho. Eu estava numa sala, a sala era toda branca e tinha tipo umas macas, como se fosse de hospital. Era como se fosse um consultório, não sei, é como se fosse uma sala. Era uma sala toda branca e tinha aquelas macas de hospitais. E no chão tinha várias pessoas amarradas com faixas e elas estavam se debatendo e saía um pouco de sangue da boca dela. E não era normal, elas não estavam em seu estado normal e elas queriam se rastejar até mim, só que elas não conseguiam porque elas estavam todas amarradas com aquelas faixas. E era muito feia aquela cena. Depois eu abri a porta e eu saía daquela sala e eu entrava num cenário onde havia uns pastos verdejantes e tinha uma árvore, eu via muito bem essa árvore. E eu começava a andar. Eu saía já daquele cenário, já entrava em outro cenário, outra parte desse sonho. E eu estava lá e de repente veio uma coisa horrível ao meu encontro. Negra, né, preto, pura treva, era como eu posso falar, não sei o que era aquilo, era uma semelhança de um búfalo, e tinha chifres e os seus olhos eram de fogo, e ele estava muito irado com mim, assim, estava bramindo como um leão, estava muito irado contra mim, estava vindo com toda a sua força e toda a sua violência em minha direção. E naquele momento eu ficava paralisada, eu não conseguia fazer absolutamente nada, não conseguia dar um passo, não conseguia me mover. E aquele monstro, eu não sei o que era, aquele bicho, ele ia me destruir, né? Tava com uma fúria muito grande, muita fúria contra a minha vida. E ali eu não tinha o que fazer, eu fiquei paralisada e não tinha movimentos, não tinha como eu me defender. Eu estava naquele cenário todo verde com uma árvore e ele estava vindo em minha direção, era horrível. E com muita fúria contra a minha vida, eu tive esse sonho exatamente no período em que eu estava saindo já da igreja. Eu não sabia que eu ia sair, mas eu já estava saindo. Em 2012 já não estava mais da forma que antes, já estava enfraquecendo espiritualmente, já estava perdendo, enterrando os dons espirituais que Deus me deu. Foi com tanta oração, súplicas, e algo que foi tão difícil de conquistar, e de repente tudo isso foi se esvaindo. A minha sensibilidade espiritual, que é a coisa mais importante na vida do cristão, é a sensibilidade espiritual, é algo tremendo. Deus me deu uma sensibilidade espiritual e aquilo já não tinha mais, já estava se esvaindo. E eu tive esse sonho exatamente nesse período, né, que ia acontecer isso, que estava iniciando o acontecimento dessa perda aí, desses
dons, dessa sensibilidade espiritual, que mais à frente eu iria perder a comunhão com Deus também, e eu não sabia que isso iria acontecer. Mais para frente eu iria sair da igreja e não iria mais conseguir retornar, também não sabia disso. Só que eu tive esse sonho antes, né? Posteriormente isso foi acontecendo, só que Deus, ele é misericordioso, ele sempre avisa. E do nada apareceu uma moça com os cabelos longos, Do nada apareceu uma moça com os cabelos longos, cor de mel, e eu lembro até a roupa, as vestimentas dela. Ela estava com uma blusa de manga rosa e uma saia comprida abaixo do joelho, cor azul. Até eu observei tudo, até ela estava de sapatilha. Ela não tinha nenhuma vaidade, nada. E o rosto dela brilhava, era uma moça muito linda. Eu lembro, e ela era muito diferente, assim. Ela apareceu do nada naquela situação que eu estava, né? Onde aquele inimigo, ele ia me destruir. Eu não tinha movimentos, eu fiquei com muito medo, paralisada. Eu não tinha como me defender naquele momento, e essa moça apareceu e eu ficava olhando para ela. Ela se colocava na minha frente, com a mão esquerda ela me segurava, colocava a mão esquerda assim em mim, só que ela estava na minha frente, e com a mão direita ela levantava e colocava em direção àquele mal que estava lá, aquele, como eu posso falar, aquele, não sei dizer. Então, era um búfalo. Ele estava vindo com toda a fúria contra mim, eu não tinha como me defender dele. Ela colocou a mão e disse assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, você não vai levar o meu tesouro. E aquele bicho, ele sumia, ele desaparecia, ele sumia. Ela não tinha medo, ela não tinha temor, ela tinha autoridade contra ele, e eu não tinha. Note que eu fiquei paralisada, ele vinha com tudo para me destruir, mas essa moça, ela usou o nome de Jesus, ela tinha autoridade, né, para expulsar esse mal. E ali ele saiu, sumiu. E nesse momento, né, o medo foi passando, foi cessando, eu não dizia uma palavra, eu só via, observava. Ela segurou nas minhas duas mãos, eu olhava para o olho dela brilhava muito, e ela dizia a seguinte frase: minha irmãzinha, por que você está deixando o brilho de Jesus sair da sua vida? E nesse momento, ela disse mais uma frase: não deixe o brilho de Jesus sair da sua vida. E nesse momento, ela disse mais uma frase: não deixe o brilho de Jesus sair da sua vida. E segurando nas minhas duas mãos, e eu olhava para ela e ela não tinha nada, assim, não usava nada de vaidade, mas era lindo, o rosto dela brilhava, ela tinha o brilho do Espírito Santo nela, era uma coisa tremenda. Os cabelos muito longos, lindos, era uma coisa muito linda. E eu ia falar, mas não dava tempo. Essa moça desaparecia numa luz, eu só olhava para o céu e ela desaparecia, ia subindo numa velocidade, e eu via, ela brilhava como uma estrela, desaparecia e terminou a visão. Essa visão foi assim, que esse sonho que eu tive foi algo tremendo, né? Eu digo, nossa, quem será essa moça? Mas como pode ser um anjo? Ela estava em forma de ser humano. E ela não tinha asa, não estava com aquelas vestes brancas, estava com a roupa, né, normal. Saia comprida abaixo do joelho, um pouco abaixo do joelho. Sapatilha normal, blusa de manga normal, não tinha nenhuma vaidade, não tinha nada, né? O cabelo bem comprido. E eu falei, mas como que eu pude ter um sonho com essa moça? Será que ela existe?
mas deveria ser um anjo, né? Já que foi um sonho, já que ela sumiu no céu e também ela apareceu do nada. Pasmem. Passou-se alguns anos, eu não sei qual foi o ano precisamente, eu não sei se foi 2013 ou foi 2014, acho que foi em 2014. Eu conheci essa moça pessoalmente. Primeiro eu conheci ela pelas redes sociais, depois no ano de 2016 eu a conheci pessoalmente. Ela orou muito pela minha vida, me ajudou muito espiritualmente no momento que eu estava muito fraca espiritual, que eu já não conseguia mais ir para a igreja, porque o inimigo, quando ele prende a pessoa, veja que aquelas pessoas estavam amarradas com ataduras. Ela já não consegue mais ir para a igreja. Eu pensava que eu conseguia buscar a Deus sozinha, por mim mesma, sabe? Sem frequentar, sem congregar. Eu deixei de congregar. Na verdade, eu não conseguia mais voltar para a congregação. Eu não conseguia mais. E também ninguém de lá veio orar por mim. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pela ovelha, só que ninguém voltou, assim, ninguém veio me fazer uma visita, eu já não conseguia mais ir. Eu até queria ir, mas eu não sei o que estava acontecendo, eu não conseguia ir, não conseguia. Eu até frequentava algumas outras igrejas, mas não funcionava na época. Frequentava, mas já, eu não estava congregando, não tinha uma coisa certa, assim, não estava congregando como eu congregava antes. Não tinha mais aquele poder, não tinha mais aquela sensibilidade espiritual, aquela comunhão, né? Se eu tivesse, mesmo que eu tivesse ido para outra igreja, mas tivesse congregado, eu creio que não teria sido dessa forma, do que apenas frequentar às vezes, visitar. Não, você tem que congregar. Você tem que esperar em Deus para Ele te mostrar qual é o lugar certo. Porque, como eu falei, ninguém veio, ninguém voltou, ninguém veio fazer uma oração por mim, ninguém veio me visitar. Então, se eu estou num lugar onde na hora que eu preciso ninguém aparece, então eu vejo assim, entrei, não deveria ter entrado, deveria ter esperado em Deus, deixado Deus falar qual era o lugar certo para eu frequentar, para que isso não tivesse acontecido. Veja que eu fui prejudicada espiritualmente. Mas já que eu entrei, eu não deveria ter saído, porque a minha conversão, eu perguntei a Jesus qual era o caminho certo, só que aos 14 anos eu recebi de Deus, Ele colocou na minha mente para que eu visitasse várias igrejas, analisasse e deixasse que Ele ia me guiar. Mas eu acabei entrando na primeira que eu cheguei na minha cidade, acabei entrando. Não vou falar mal de jeito nenhum. Deus abençoe. Tive sim experiências com Deus. Foi bom, mas é como eu falei antes, eu deveria ter visitado várias e deixado Deus dizer qual que eu iria entrar, para que eu não tivesse tido prejuízo espiritual da maneira que eu tive. Porque se eu tivesse ido para uma igreja que realmente cuidasse, né, o que aconteceu quando eu fiquei fraca espiritual, quando eu não conseguia mais nem ir até lá, teria vindo alguém de lá e teria me dado esse suporte espiritual, mas não veio, e eu não conseguia mais ir, eu não conseguia, era uma prisão espiritual realmente. Não conseguia mais retornar, e passaram-se vários anos, e é o que eu falei, ninguém veio pregar para mim, ninguém veio falar de Jesus, ninguém. Eu mesmo senti o desejo de buscar Jesus, porque Ele colocou em mim esse desejo, só que eu não sabia orar, não conhecia a palavra, nada, e tinha várias religiões, e isso, aquilo, e um puxando do lado, outro puxando do outro, e eu cheguei a um momento que eu falei, Deus, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Onde tu estás? Onde é que a tua presença está? Meu Deus, me ajuda. E aí eu escrevi na minha agenda pedindo uma luz, pedindo um sinal, que Jesus me mostrasse o caminho certo. Porque eu estava na igreja católica, eu frequentava desde criança, eu já estava lá. E eu sempre ia para a missa, mas eu não sentia a presença de Deus, eu não entendia nada a respeito de Deus. E eu queria, meu coração queria muito Deus, e eu não sabia o que fazer. Eu digo, o que é que eu faço, meu Deus? Eu não sei qual é o caminho certo. Aí eu não fui uma pessoa egocêntrica, egoísta, de dizer, é ali que é Deus, Deus está ali, Deus está acolá. Eu disse, eu não sei, Jesus, eu não sei, Deus. Deus, em nome de Jesus, me mostra o caminho certo. Por favor, me mostra o caminho certo, porque eu não sei qual é. Tem várias religiões, eu não sei o que fazer, eu estou perdida, me mostra. E eu queria Deus, eu era muito vazia, eu não sentia nada de Deus, eu não tinha paz, minha mãe falava que desde criança eu tinha um problema que eu falava dormindo, às vezes eu falava dormindo, às vezes até me levantava, eu ficava no chão, aquilo era uma opressão do mal.
né? Isso na minha infância e adolescência. E a minha mãe levava, né, para o padre rezar e colocava lá as instruções, mas nada acontecia, cada vez eu piorava. Então, eu era muito vazia de Deus, eu queria muito Deus, mas era muito vazia do Senhor. Aos 14 anos eu não aguentava mais, eu comecei a perguntar qual era o caminho certo, e comecei a perguntar, sabe, naquela humildade, uma criança com 14 anos, gente, sem dizer a ninguém, sabe, no meu pensamento, e eu escrevia, inclusive até hoje eu tenho uma agenda, quando eu olho, eu me emociono. Então eu pedi um sinal para Deus, que ele me mostrasse qual era o caminho certo. Aí a minha tia ia se mudar para uma casa, eu já tinha pedido esse sinal, se mudar para uma casa, a gente foi lá lavar a casa. Quando a gente chegou lá, tinha um templo, né, um salão do reino, dos testemunhos de Jeová, vizinho à casa dela. Eu falei, pronto, tá aqui, olha aqui meu sinal. O Senhor realmente me deu um sinal. Eu falei para ela o que tinha acontecido. Inclusive, ela disse, nossa, eu também vou ser testemunha de Jeová, porque Deus me mostrou aqui o sinal para você, aliás. E eu comecei a pular, fiquei alegre, né, e disse, nossa, Deus me mostrou o sinal. Eu vou ser testemunha de Jeová, e eu ia mesmo, eu sou uma pessoa muito, quando eu entro em água, eu vou até o fim, tenho uma determinação dada por Deus, não sou de desistir. Então, no mesmo dia a gente lavou a casa, ele entregou a chave, a minha tia pagou, e o dono da casa veio dizer, à noite ele veio dizer, olha, teve um imprevisto, não vai dar certo vocês morarem lá, eu não vou mais alugar. Aí a minha tia, ele falou isso pra minha tia durante a noite. No outro dia ela me disse se é de eu ficar triste porque a gente tinha lavado a casa, né? Todo aquele esforço, cansaço e tudo. Eu falei, naquela hora foi o Espírito de Deus que me revelou aquilo, porque não tinha como eu entender. Eu poderia ter ficado confusa e não teve nenhuma confusão na minha mente. Então eu vou falar do jeito que eu disse naquela época. Porque eu pedi um sinal para Deus, ninguém veio pregar, ninguém veio falar para mim, não. Nossa, agora eu vou ser crente. Eu vou para a igreja desse povo aí, desses crentes aí, que o povo fala tanto mal deles, criticam tanto, chamam até de bode. Eu falei, nossa, tá aí meu sinal, foi Deus que falou. Pasmem, Deus já estava trabalhando em mim, ele passou mais de um ano trabalhando em mim através do arrependimento. Eu chorava, me arrependia, não sabia por quê. E depois de 1 ano e 6 meses, eu fui a uma igrejinha pequena da minha cidade, só que Deus já tinha me dito, dentro de mim, colocou o desejo assim, de eu fazer assim, dessa forma, visitar várias igrejas, e ele iria me dizer qual igreja que eu ia, só que eu fiz diferente, infelizmente. Depois de 1 ano e 6 meses, eu fui para minha cidade, no interiorzinho do Ceará, uma cidade pequena, e fui visitar uma igreja, a mulher ficou lá, vai, tipo, me empurrando, sabe? Eu até não queria, mas eu acabei indo e fui. Aí fui confessar Jesus diante dos homens, igual que diz na Bíblia. Né? E Deus já estava trabalhando, não foi uma coisa de ninguém, como que eu posso falar? E falar para mim, eu já tinha perguntado para Deus, porque eu estava confusa, eu não sabia realmente. Pronto, confessei Jesus. Nesse dia que eu confessei Jesus, eu dormi durante a noite toda, não me levantei mais dormindo, não falei dormindo, não tive aquela opressão maligna, tudo aquilo passou, eu tinha paz, eu fui mudando, Deus fez uma mudança dentro de mim, só que, veja que Deus falou, né, que eu deveria visitar várias igrejas, e Ele iria dizer qual era a certa. Só que eu fui ali de uma vez para aquela, quer dizer, veja que a instrução de Deus ali, não foi dessa forma que ele falou para mim. Então, o que aconteceu? Eu tive um prejuízo espiritual depois de alguns anos, muito grande. Eu fiquei sem força para ir para a igreja, buscava muito a Deus, buscava muito mesmo. Tudo que eu queria era buscar a Deus, tinha muita força de buscar a Deus, vencia o pecado, Deus estava na minha vida. Só que a instrução que ele me deu, eu não fiz da forma que ele me disse. E claro que eu me arrependi, eu deveria ter feito da forma que ele disse. Não deveria ter ido para aquela igreja uma vez. Deveria ter conhecido várias igrejas para que a minha vida espiritual não fosse prejudicada. Note que quando eu saí, ninguém veio.
religar a minha alma, né? Buscar ovelha. Ninguém lutou por mim, mas Deus sempre esteve comigo, porque também naquele tempo Deus não deixou ninguém colocar a mão, ninguém vinha pregar para mim, ninguém vinha falar nada, e Deus colocou aquela vontade de conhecer Ele. Eu dizia que eu precisava, ai meu Deus, qual é a igreja que eu devo ir? Eu preciso de Ti. E Deus me mostrou o sinal, só que Ele deu a instrução e eu não cumpri essa instrução da forma que Ele falou. Acabei indo de uma vez para a primeira igreja da minha cidade que eu fui visitar. E eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter esperado em Deus. Então, quando eu fiquei fraca, sem força, eu vejo que o povo de lá, ninguém veio, ninguém, nem mesmo a liderança. Eu fui prejudicada espiritualmente, me arrependi sim de ter ido para aquela igreja, senti falta e tudo. Eu falo assim, não era para eu ter ido, mas já que eu fui, também não era para eu ter saído, entendeu? Só que Deus, a obra dele vai ser feita na minha vida, ninguém pode impedir. A palavra de Deus, ela é fiel. E é o seguinte, não estou falando mal da igreja, Deus abençoe, tive relacionamento com Deus lá, vi a liderança sendo usada por Deus várias vezes, só que essa não foi a instrução de Deus para a minha vida. Deus disse que eu deveria visitar várias igrejas e Ele iria dizer qual que eu deveria congregar. Acabei indo para a primeira que eu vi, aí está o erro. E veja que houve um prejuízo espiritual, eu não posso deixar de ver isso. Eu parei na minha caminhada, também tive um sonho, mas eu acho que vou deixar para outro áudio, não vou falar esse sonho aqui. Que nesse sonho, eu vou falar só o básico. Eu via, Deus me mostrava que eu ia ser paralisada espiritualmente falando, ia ficar no meio do caminho. Eu me via no meio do caminho, uma estradinha, uma estrada muito estreita. Aliás, esse aqui eu posso contar assim. Eu via todo o povo da minha igreja assim de branco, sabe? Inclusive a liderança, eles haviam atravessado um caminhozinho estreito. Do lado direito tinha um lago com águas cristalinas. Do outro lado tinha pastos verdejantes, tinha uma árvore. E eu tava com aquela, tipo uma bata, uma roupa toda branca, até os pés, assim, de mangas longas. E eu tava caminhando, eu já tinha atravessado a metade desse caminho, muito estreito, só cabia os 2 pés. Tinha que ter muito cuidado. Eu já tava na metade do caminho, aí minha mãe, eu via minha avó, minha tia, e o povo lá me chamando, vem Aninha, vem, vem. Vem Aninha, minha mãe dizia, vem. E minhas pernas duras, paralisadas, não conseguia mais andar. E vinha esse búfalo aí do lado esquerdo com tudo, com toda a fúria para me destruir. Eu não conseguia me movimentar e não tinha o que fazer, e todo mundo me chamando lá, preocupado, apreensivo. Eu estava com aquela roupa branca e não conseguia mais andar, ficava parada. Aí o meu pastor, ele via aquilo, né, da igreja, ele voltava, ele já tinha atravessado para o outro lado, ele voltava. Ele me segurava, me jogava dentro da água do lado direito. Ele se afastava um pouco, colocava a mão direita na frente daquele bicho. E ele dizia assim, Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Ele sumia. Gente, esse sonho foi tremendo. Uma voz descia do céu dizendo assim, uma voz linda. Ela descia do céu, ataviada do céu, era algo lindo, tremendo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não lembro, no Novo Testamento que está esse versículo aí, eu não lembro qual é o livro, mas você pode pesquisar aí na internet, você vai saber qual é o livro, o capítulo e o versículo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E realmente, gente, eu paralisei espiritualmente, mas eu não vi o meu pastor vindo ao meu encontro. Só que ali Deus já estava me revelando, né, que o meu pastor é Jesus, e é Ele que vem livrar minha alma das garras do inimigo, das garras de Satanás. É Ele que vem. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo esse testemunho, que Deus venha nos abençoar. E Deus, Ele está fazendo uma obra na minha vida. Houve realmente essa paralisação, esse prejuízo espiritual, mas a última palavra é de Jesus, não é do inimigo. O inimigo pensou que ia me destruir, que ia me envergonhar, que ia me ver no chão, mas ele não conseguiu.
porque Jesus de Nazaré, o sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder, a obra é dele, é ele quem faz. E que Deus abençoe a minha antiga liderança, abençoe todos os povos das igrejas, que o Senhor abençoe. Eu quero dizer para você, nunca coloque a sua salvação, nunca coloque nas mãos de ninguém, coloca em Jesus somente, porque é ele que é o teu bom pastor. É ele que dá a vida pelas ovelhas. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, nós sabemos, né, que nós somos as ovelhas de Jesus Cristo, que tem um lobo. O lobo é Satanás. Ele quer destruir a nossa alma através do pecado. Ele quer nos levar ao pecado. Ele quer nos levar para longe da vontade de Deus. Ele quer nos destruir. Mas Jesus, ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. O inimigo é tão sujo que ele me fez esquecer das 99 ovelhas que Jesus deixa. Ele vai buscar aquela que está perdida, aquela que se afastou da presença de Deus. Não necessariamente aquela que está no mundão. A gente, quando fala das 99, já lembra logo do filho pródigo. Não estou falando isso, mas talvez você seja uma pessoa que se afastou da presença de Deus, que está fraca espiritualmente, que está precisando ser religada, que está precisando de um fortalecimento espiritual. Quero te falar que Jesus, ele deixa as 99 ovelhas. Ele eram 100. Ele vai buscar aquela que se perdeu. Ele se importa, ele se preocupa com a tua alma, com a tua vida. Você é importante para ele. Então não fica pensando aí que não tem mais jeito para você, que não tem mais jeito, não tem mais solução, porque Jesus, ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e buscar a tua alma, porque a tua alma é importante para ele. Ele é o bom pastor, ele cuida de você. Ele está preocupado, interessado em você. Ele não te deixa, ele não te abandona. Ele é o teu bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Então não fique pensando que não tem jeito, que não tem solução para você, que Satanás vai te vencer, que o pecado vai te vencer, porque Jesus, ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas. Então não se preocupa, porque ele se importa, ele se preocupa contigo. Ele é o nosso bom pastor. E ele está interessado na sua alma. Ele está interessado em você. Ele ama você, ele deu a vida dele por você. E você é a ovelha do rebanho de Jesus. Você é precioso, preciosa para ele. Eu quero te falar aqui, meu amigo, que a religião não salva, não é a igreja que salva, não é a placa da igreja. Não importa de qual denominação você seja, você precisa ter um relacionamento com Deus, intimidade com ele, sentir a presença de Deus. Olha para dentro de você e pergunta para você mesmo: você sente a presença de Deus? Você sente a presença dele? Você tem comunhão com ele? Você ouve de madrugada o Espírito Santo falando contigo? Porque eu tinha tudo isso, eu fui perdendo tudo isso. É muito lindo o Espírito Santo te ensinando pela madrugada, às 3 horas da manhã, às 5 horas, quando você é acordado suavemente pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar contigo. E é lindo, é tremendo, uma voz doce, suave, amável. Nada é igual. Muitas vezes a gente fica se preocupando com a religião A, B e C e o relacionamento com Deus, e a intimidade com Deus, e quanto a vencer o pecado. Se você não está vencendo o pecado, se o pecado está te vencendo, se você está sendo controlado por ele, é porque você não está tendo, aleluia, uma verdadeira intimidade com Deus. Mas eu quero te falar aqui que Jesus, ele deseja ter um relacionamento contigo. Ele deseja ter um relacionamento contigo. Muitas vezes você só se preocupa com a religião, mas ele não é religião. Gente, de que adianta ter uma religião e ser tão vazio, não sentir nada de Deus? Não, olha só, não ter experiência com ele, não ter essa presença maravilhosa. É isso que eu estou buscando. Não estou buscando a religião, eu estou buscando a presença dele, que uma vez foi arrancada de mim. Mas
o Senhor Jesus, ele diz que o bom pastor, ele deixou as 99 ovelhas e foi buscar aquela que havia se perdido. Você é importante para Deus, você é importante para o Senhor, ele não desiste de você. Jesus é lindo, ele não desiste de você, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele se importa com você, ele convida você agora a ter uma vida, um relacionamento com ele. Ele falou, quando ele falou que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. É isso que o inimigo não suporta, que você ouça a voz do Espírito Santo falando dentro de você, aquela voz linda, suave, maravilhosa, que guia você, que faz você acertar, que mostra o caminho certo. Sabe aquela sensibilidade espiritual que livra você de problemas que você mesmo causa com alguma, como posso dizer aqui, decisão errada. Se você não tem mais essa voz que te guia, que é do Espírito Santo, então você precisa buscar, eu preciso buscar. E o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou falando aqui para você de religião, que você tem que ir para religião tal, religião. Pelo amor de Deus, religião não salva, a igreja não salva, quem salva é Jesus. Você precisa de um verdadeiro relacionamento com Deus. Gente, vamos ser humildes. Como eu posso falar que igreja A é a certa, que igreja B é a errada? Eu não posso falar isso. Mais uma vez na minha vida eu cheguei a um momento que eu estou falando, Deus, me mostra aí para qual igreja que eu devo ir, para qual congregação que eu devo ir congregar, porque nós não devemos deixar de congregar, mas eu não posso ficar em algo que não está funcionando. Então eu vou deixar que Deus me guie para este lugar. Por quê? Porque eu não sei, eu sou um ser humano, como é que eu vou ser tão egocêntrico, soberbo a ponto de achar que eu sei o que é certo para mim, o que é melhor para mim. Não, eu não sei, mas Deus sabe, é Ele que vai mostrar. É Ele que faz, não sou eu. Imagine se eu fosse andar pelas minhas próprias pernas, pelos meus próprios entendimentos, sabedoria, eu estaria perdida. Eu confio somente em Deus. Eu não confio em mim, mas a minha confiança está somente em Deus. Então que você confie nele. Eu acabei saindo da igreja, assim, porque hoje em dia também não podemos deixar de enxergar que a apostasia chegou, o pecado entrou na igreja, né? A sensualidade entrou na igreja, a ganância pelo dinheiro, essa teologia da prosperidade aí entrou nas igrejas. Então, gente, são poucas, porque a palavra diz, são muitos chamados e poucos escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, que você tenha a humildade de Deus, de colocar teu joelho no chão, de ficar no quarto, trancado, sozinho com Deus, e dizer, Senhor, me mostra, Jesus, o caminho certo, me guia. Eu te garanto aqui, em nome de Jesus, que é o próprio Deus que vai guiar você. Não é nenhum líder religioso que vai te guiar, mas é Jesus. Agora, eu quero perguntar a você aqui, quem é que você quer que guie sua alma? É um pastor terreno? É um padre terreno? Ou é Deus? Ou é o próprio Espírito Santo? Ou é Jesus? Com quem você quer ter relacionamento? Com o padre? Com o pastor? Com a igreja X? C, B, A, o alfabeto inteiro? Ou você quer ser guiado pelo próprio Espírito de Deus? Você quer ter esse privilégio de Jesus, o Espírito Santo, Deus fazer morada em você, na sua vida? Ninguém vai te enganar. Existem muitos lobos, existem muitos líderes religiosos que não estão preocupados com a tua alma. Mas eu quero falar para você que Jesus está interessado, Ele está preocupado com a tua alma. Ele quer ter um relacionamento real contigo. Algo que você nunca teve. Algo que vai suprir essa sua carência, esse seu vazio que somente Deus pode preencher. Talvez você já procurou em vários lugares preencher esse vazio, mas até hoje você nunca conseguiu, eu quero te dizer. Você não conseguiu, porque esse vazio só quem pode preencher é a própria presença de Deus. Não há nada, não há posição social, conquista financeira, profissional, relacionamentos, nada pode preencher o vazio existencial de Deus que há na sua vida. Somente Deus pode preencher. E que hoje possa ser dissipado aqui todo espírito religioso seja dissipado em nome de Jesus, para que você conheça o verdadeiro relacionamento com Deus, que não depende da religião, mas que depende da presença de Deus na sua vida.
Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos confiar nele, não no nosso próprio achismo, na nossa própria mente, no que a gente pensa, no que a gente está vendo, mas em Deus. Deixa Deus te guiar. Talvez você foi para a igreja e se frustrou porque você nunca sentiu a presença de Deus, porque nada acontece espiritualmente falando na tua vida. E você tem um vazio de Deus, e você quer Ele, mas você não sente a presença dEle. Para de olhar para a religião, para de olhar para o homem, para de olhar para líderes religiosos. Queira Jesus na sua vida, o próprio Jesus habitando na sua vida. É muito triste ver uma pessoa orgulhosa. Note que eu tinha apenas 14 anos quando eu perguntei a Deus qual era o caminho certo, porque eu não sabia. O caminho certo é Jesus. É Jesus. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Jesus. A palavra diz que nós devemos nos congregar, mas a escolha não é nossa, a escolha é de Deus. Então, não vai pelas tuas próprias pernas. Deixa Deus guiar você. Ele vai te mostrar a igreja que você deve ir. Não sou eu, não é fulano, não é cicrano. É o próprio Deus que vai te mostrar. Você não sabe, mas Deus sabe. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Você não sabe, eu não sei. Mas Ele sabe, Ele te conhece. Ele cuida de ti, Ele tem interesse na tua alma, porque Ele é o teu Deus. E Ele não desiste, Ele não abre mão de você. Amém.